Olá, meu nome é Cristiane Mariano Bueno Machado, sou professora de Geografia e esta aula tem como objetivo participar da terceira etapa do concurso da Secretaria do Estado de Educação do Paraná. O descritor que eu vou utilizar é o D19 e nós vamos falar sobre as fontes de energia. As fontes de energia são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia para movimentar máquinas. Onde estão presentes as fontes de energia? Nós, como alunos, professores, na nossa casa, na nossa escola, praticamente tudo aquilo que a gente utiliza vai ter algum tipo de energia sendo envolvida no nosso trabalho. Desde uma lâmpada que nós acendemos, no momento de carregar o nosso celular, no momento de ligar o nosso computador ou até mesmo a nossa TV. Então, para que a gente possa utilizar todas essas coisas que nós gostamos muito, essas tecnologias novas, é necessário que exista energia. A energia gerada, ela pode ser empregada em diversos fins. Então, no transporte, na indústria, na agricultura, no uso doméstico. No momento que nós saímos de carro, fazendo um passeio, ou pegamos um ônibus para ir até a escola, a energia estará sempre presente. Contudo, essas formas de energia, elas não estão prontas na natureza. A natureza não tem energia elétrica pronta, está aqui. Não. Nós precisamos fazer uma transformação de uma determinada matéria-prima, para que a gente possa, então, gerar algum tipo de energia. Hoje, no mundo todo, a grande maioria do mundo utiliza principalmente as fontes de energia que não são renováveis, e isso vem sendo um grande problema. Então, se nós olharmos aqui no gráfico, as fontes que são mais utilizadas é o gás natural, com 21%, o petróleo, com 31%, e o carvão, 28%. Depois a gente tem aqui a biomassa, 9,7%, a hidráulica com 2,5% e a nuclear com 4,9%, e vem crescendo cada vez mais. Esse cenário mundial aqui é algo preocupante e algo no qual todas as nações vêm tentando fazer mudanças aí para evitar o uso desses tipos de energia, porque são fontes de energia que podem acabar. Então nós temos dois tipos de fonte de energia, as fontes renováveis, as não renováveis e as fontes renováveis. As não renováveis são aquelas que vão acabar em um determinado momento. Então, elas têm uma grande quantidade existente no mundo, mas em determinado momento elas podem acabar. As principais são o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. E as que são renováveis são aquelas que a gente pode utilizar continuamente e elas não vão acabar. Então, no caso da biomassa, a hidroeletricidade, a energia eólica, solar e a geotérmica. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando ali pelas fontes renováveis. Renováveis, então, porque se regeneram de forma natural ou com a intervenção humana. Como assim natural ou intervenção humana? No caso de uma forma natural, seria a energia solar, a energia eólica, que depende do sol e do vento. A gente não precisa produzir vento ou produzir o sol, já está pronto na natureza. No entanto, quando a gente vai produzir o álcool, por exemplo, que vem da cana-de-açúcar, nós podemos plantar a cana-de-açúcar e a partir daí, então, produzir o álcool. A energia solar é uma fonte de energia crescente, pois não traz danos para o meio ambiente. Vocês vão passar em casas, muitas vezes, quando estiverem passeando, ou em empresas, e vão perceber que existem esses painéis aqui, que são chamados de painéis solares. Eles são colocados no tempo, e aí, a partir da energia solar, ele vai transformar em energia elétrica. Olha que bacana. E o legal desse daqui é que você pode utilizar desde uma pequena casa, até mesmo em grandes indústrias. Eu já vi, inclusive, radares de trânsito que possuem uma pequena plaquinha fotovoltaica lá, no qual o radar funciona a partir da energia solar. Energia eólica é aquela que aproveita a energia dos ventos. Ela é uma fonte abundante que está disponível em praticamente todos os lugares do mundo. É gerada por meio dos aerogeradores, que são aqueles cataventos gigantes que a gente percebe aí quando a gente passeia em alguns lugares. Eles fazem um ruído um pouco alto, se você passar bem perto, mas ele praticamente, tirando esse barulho ali, não tem muitos prejuízos ao meio ambiente. A energia hidráulica, que é uma das mais utilizadas no Brasil, devido ao nosso tipo de relevo, nós temos muitos rios com muitas corredeiras e isso favorece essa utilização. Então, ela é obtida a partir do aproveitamento do movimento da água dos rios. Quanto mais corredeira tiver no rio, maior é o aproveitamento de energia. A parte complicada é que para produzir esse tipo de energia, você precisa fazer uma represa. E esse alagamento ele vai fazer com que você tenha uma grande perda de território. Os animais vão precisar migrar, as pessoas que vivem lá também.
A biomassa, que é aquela, né, obtida a partir de tecnologias que permitem converter a energia de uma variedade de produtos, desde plantas, excrementos, madeiras, resíduos agrícolas e até mesmo lixo. Né? De que maneira que é feito isso? A partir da combustão, gaseificação, fermentação, né, que vão produzir ali algumas substâncias, né, as quais serão transformadas em energia. No Brasil, a cana-de-açúcar é utilizada na produção do etanol, do álcool, né, que a gente utiliza bastante. Energia geotérmica. Ela é obtida a partir da energia que provém do calor do interior da Terra. A partir desse calor, né, aproveita-se tanto as águas quentes e os vapores para a produção de eletricidade e calor. Próximo à superfície, a água subterrânea pode atingir temperaturas de ebulição. Então a água é tão quente, essa água que vem do interior da Terra, que ela vai ficar fervendo ali e vai produzir vapor. E a partir desse vapor você consegue movimentar um gerador e produzir energia. A energia maremotriz, que vai utilizar o movimento das águas do mar. Então aquele braço que aparece aqui, ó, uma espécie de braço mecânico, ele vai subir e descer. A partir desse sobe e desce, ele vai fazer também com que um gerador se movimente e produza energia. Esse tipo de energia ele não é muito utilizado, porque primeiro que é muito caro para fazer a sua instalação, e outra que ele tem uma deterioração muito grande, né, por conta dos sais presentes ali no oceano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as energias que não são renováveis, são aquelas que podem acabar. Então, uma vez que elas se esgotem, a gente não pode mais regenerá-las numa escala humana de tempo. Ou seja, o petróleo ele vai voltar a se formar em um determinado momento? Vai, né? Mas a gente não vai ter tempo aí na nossa vida humana para perceber isso, né? Para aproveitar esse novo petróleo que vai se formar. Então, por isso que é considerado ele não renovável. Apesar de serem encontrados na natureza em grande escala, as reservas são finitas e a utilização causa muitos danos ao meio ambiente. Principalmente porque a maioria dos combustíveis fósseis eles precisam ser queimados para que você possa produzir energia. E essa queima é que é o grande problema. Ela vai gerar um aumento na temperatura, né? E vai liberar diversos gases que vão influenciar principalmente na intensificação do efeito estufa. Quais são esses tipos de energia que a gente está falando? O petróleo, o carvão mineral, o xisto, o betume e o gás natural. Também temos ali os combustíveis nucleares. A energia nuclear ou atômica é uma das mais perigosas, uma vez que ela pode causar efeitos irreversíveis no planeta. Então, quem já não ouviu falar, né, de algum acidente nuclear que aconteceu aí, né, como Chernobyl, né, que foi muito falado durante muito tempo, né, tem muitos vídeos mostrando as consequências, né, daquele lugar que está abandonado até os dias de hoje. Justamente porque se um reator ele chega a explodir, né, a consequência desse material radioativo no meio ambiente é para muitos anos. Né? A regeneração desse meio ambiente ali vai levar muito tempo. Então, para as pessoas voltarem a conseguir frequentar o lugar, vai ser algo muito difícil. Então, apesar de ser muito utilizado, principalmente em lugares onde você tem um território pequeno, né, por ser um tipo de produção de energia que não exige, né, um território muito grande para ser instalado, ele é bem complicado. Então, essa energia ela vai ser produzida a partir de elementos radioativos, como o urânio, o tório e o plutônio. Vantagens e desvantagens. Então, os não renováveis eles têm como vantagens o alto rendimento energético, a facilidade de transporte e as variadas aplicações, e também porque vão gerar muitos postos de trabalho. E como desvantagens, nós temos muitos poluentes, podem causar grandes impactos ambientais em casos de acidentes, e as quantidades são limitadas, então, num determinado momento, eles podem acabar. No Brasil, a nossa fonte energética, deixa eu pular um pouquinho para cá, hoje a nossa matriz, ela ainda também envolve principalmente os combustíveis que não são renováveis. E nós temos aqui, ó, petróleo 36%, gás natural 13%, mas olha que bacana aqui, ó, a quantidade, né, de opções aqui renováveis que a gente já vem utilizando, os derivados da cana, a hidráulica com 12%. Então, hoje, né, nós temos algumas vantagens aqui no Brasil, por quê? Nós temos aqui o uso do álcool, que é proveniente da cana-de-açúcar como uma fonte de energia. E lá no ano de 1975 foi implantado o Programa Nacional Pró-Álcool, em decorrência da crise do petróleo. Hoje, o álcool é utilizado inclusive como aditivo na gasolina. Né? E, igualmente, a gente vem aumentando o nosso uso de energia solar, eólica e principalmente hidráulica. Então, vamos ver se vocês conseguiram entender um pouquinho aí do que a gente falou na nossa aula hoje, na atividade. Dentre as fontes energéticas apresentadas, qual é considerada finita? Qual é aquela que pode acabar? A solar, B eólica, C petróleo ou D hidráulica? Quem respondeu
A letra C, o petróleo, acertou. Parabéns. Legal. Então, além dessa atividade aqui, eu vou deixar uma atividade no Quizzes, o qual vocês podem, a partir da tela do celular de vocês, na câmera, vão fazer a leitura do QR Code e vão fazer a atividade que está lá. Então, tem algumas questões, né, para ver se vocês conseguiram compreender aí um pouquinho da aula que nós fizemos hoje aí relacionada às fontes de energia. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!